A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui mais um dia nos encontrando, louvamos, adoramos, bendizemos e honramos ao nome do nosso santo e maravilhoso Deus. Hoje estamos aqui para estar no dia 53 do ano, fazendo a nossa jornada passo a passo, lendo um capítulo ao dia e meditando na palavra do nosso Deus. Esperamos que você esteja conosco neste propósito também, examinando as Escrituras, fazendo a palavra de Deus estar presente no dia a dia da sua vida, achegando-nos ao Senhor e a sua palavra. Ele também se chegará a nós. Então, vai deixando o seu like, vamos curtindo, compartilhando e fazendo mais pessoas estar conosco nesta jornada. Hoje estamos no livro de Êxodo, da nossa jornada passo a passo, um capítulo ao dia, e estaremos lendo o capítulo 3. Então, de posse das nossas Bíblias, vamos estar fazendo a leitura do capítulo 3 de Êxodo. E você que assumiu o compromisso da leitura no plano anual, segue aqui abaixo na descrição do vídeo e vamos também contar com o vídeo que já colocamos. Vamos então? Você é bem-vindo a estar conosco trilhando esta jornada da leitura da Bíblia em um ano. Amém. Capítulo 3 de Êxodo. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos cerezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, e eu os envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi?
disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos cerezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Amém, meus irmãos. Aqui temos lido o capítulo 3 do livro de Êxodo. Continuando a nossa leitura aqui, a nossa leitura passo a passo de um capítulo ao dia, e nós temos visto como o Senhor apareceu a Moisés naquele deserto enquanto ele apacentava as ovelhas. Ele, que era um príncipe, fugiu para o deserto de Midian e lá estava ele agora, casado com uma mulher chamada Zípora, filha do sacerdote Jetro, seu sogro, e ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro. E neste momento em que ele estava a levar as ovelhas ao Monte Horebe, Deus lhe apareceu no meio de uma sarça, uma pequena planta, onde a presença do Senhor era como chamas de fogo e não se queimava aquela planta, aquela pequena planta chamada sarça. E a curiosidade dele foi grande e voltou-se para lá para olhar, e assim o Senhor bradou do meio daquele fogo e disse: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde estás é santo. Então aqui o Senhor se apresenta a Moisés como o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó e o Deus que ele se revela santo, um Deus santo, porque nós temos aqui nos nossos estudos uma nota, o Senhor que já tinha se revelado como o Deus poderoso, o Deus que tem todo o poder, quando ele operou na vida de Abraão, operou aquele milagre maravilhoso da promessa
através da semente dele e da sua esposa Sara, viria um descendente do seu povo, do seu futuro povo, que dele sairia, dele o Senhor multiplicaria. O Senhor mostrou o seu poder até mesmo quando houve o riso de Sara, que disse que como terei eu ainda filho na velhice? Mas o Senhor se revelou quando disse: seria alguma coisa impossível para Deus? Então o Senhor já se revelou para Abraão como o Deus Todo-Poderoso, o Deus de poder, que pode todas as coisas. E na passagem aqui junto a Moisés, este escolhido do Senhor, que estava sendo disciplinado no deserto, treinado no deserto para ser o grande líder do povo de Deus. Agora o Senhor vai se revelando como Deus santo, Deus puro, perfeito, a qual nenhum homem que o contemple na sua natureza humana pode permanecer vivo. Extrema é a santidade do nosso Deus. Aleluia, glórias a Deus. Nós temos aqui, irmãos, na nossa Bíblia Pentecostal, sempre recomendo aos irmãos, onde diz que apacentava Moisés o rebanho. A educação humana de Moisés, que ele recebeu na corte de Faraó, não era suficiente para capacitá-lo para a obra de Deus, a obra redentora que Deus faria através da vida dele. A sua solidão com Deus lá no deserto, em 40 anos de preparação, e árduo labor, cuidando daquelas ovelhas, zelando pelas ovelhas, peregrinando no deserto em busca de pastagens, também foram necessários para a preparação da sua futura tarefa de pastorear o povo de Deus, de guiar o povo de Deus através do deserto. Então Deus preparava na sua escola do deserto este grande líder, um dos maiores líderes do povo de Israel, escolhido por Deus, só abaixo de Jesus, porque Jesus é o pastor, o sumo pastor. Aleluia, glórias a Deus. E nós temos visto aqui que a expressão o anjo do Senhor lhe apareceu. Nós já temos lido antes que a expressão anjo do Senhor, em letra maiúscula, se trata de uma teofania, que são manifestações de Deus ao homem. Então, aqui era o próprio Deus se apresentando a ele. E o Senhor fala com Moisés: tenho visto a aflição do meu povo. Assim como Deus estava atento, irmãos, ao sofrimento do seu povo, o povo sendo subjugado, castigado, cada vez mais com o propósito de ser aniquilado, de ser diminuído, porque ele já estava representando um perigo. Mas o povo clamou, o povo gemia, e este gemido chegou aos ouvidos do Senhor. O Senhor, ele não está com seus olhos vendados, nem com seus ouvidos agravados, nem muito menos com as suas mãos encolhidas. O Senhor ouve o aflito e o necessitado, e assim como o Senhor ouviu a aflição, como está aqui, assim como Deus estava atento ao sofrimento do seu povo de Israel lá no Egito, ele também conhece as nossas aflições, as aflições de todos os seus servos. Ele ouve o clamor dos aflitos e dos oprimidos. Em tais ocasiões em que passarmos por dificuldades,
Tantas dificuldades, irmãos, têm nos assolado no tempo presente. Fome, pestes, rumores de guerras, e nós temos que estar olhando para o alto, pedindo socorro ao Senhor. E nesses tempos, os santos do Senhor precisam clamar. Aqui na nota nos auxilia dizendo para que Deus, Ele intervenha com misericórdia em favor de nós, em favor da terra, em favor daqueles que necessitam dele, quer na opressão, provenha das circunstâncias das pessoas, de Satanás, do pecado ou do mundo. O consolo, graça e ajuda de Deus são plenamente suficientes para satisfazer todas as necessidades humanas. Aleluia! Podemos contar com nosso Deus, basta que o busquemos, o clamemos de todo o coração. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida. Continue caminhando conosco na jornada da leitura da Bíblia e continue sendo fiel ao Senhor teu Deus, pois Ele é contigo por onde quer que você andar. Amém? Deus abençoe a todos. O meu abraço fraternal, a paz do Senhor. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.